26º episódio do TagawaCast. Você sabe, o TagawaCast traz histórias de vidas fantásticas, de pessoas que chegaram no topo e elas contam aqui detalhes de como é que elas fizeram esse movimento. E hoje eu recebo, super influenciadora, rainha dos imóveis, olha que chique, Paloma Albuquerque. Paloma, muito obrigado por você estar aqui comigo. Feliz de te receber. E bora contar. Ela está me contando um pouquinho da história dela aqui. Eu já estou assim, emocionado, entendendo que da diversidade você consegue vencer. Essa mulher já foi para diversos estados, é carioca, morou em Fortaleza, voltou para o Rio. E eu achava que ela estava já há muito tempo no mercado imobiliário. E ela me contou que não é tanto tempo assim. Bora contar essa história? Vamos sim. Bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui. Estava super ansiosa para estar aqui hoje com você. E muito mais para te ouvir também. É mesmo, menina? Você vai me entrevistar também? Não, eu quero ser sua mentora. Quero que você seja meu mentor. É mesmo? Eu tô apaixonada por você. Tô com essa moral toda, é? Tá, tô muito feliz de estar aqui e muito honrada por estar aqui com esse convite. Que legal, fico muito feliz. Gente, a Paloma estava contando um pouquinho nos bastidores da história dela, mas agora eu quero compartilhar com vocês. Você sabe, no TagawaCast, o mais importante que eu acredito que eu tenho aqui no conceito do TagawaCast, me deixa muito feliz, que toda vez que eu gravo um podcast, é um livro. E agora eu quero contar um pouquinho do seu livro, o livro da sua história. Antes de você falar como é que você se tornou a rainha dos imóveis, me fala, Paloma nasceu aonde, morou onde, e como é que foi um pouquinho essa história sua até chegar a se tornar a rainha dos imóveis? Ale, eu nasci no Ceará. Tá. Fui criada lá no Ceará, mas no Rio também, porque o meu pai é carioca. Mas você nasceu onde? Fortaleza. Ah, você nasceu em Fortaleza, Nasci perfeito. em Fortaleza. E fiz minha parte escolar lá. Muitas vezes ia para o Rio todas as férias, assim, passava 3 meses no Rio de Janeiro. Tá. Em cada ano letivo, 3 meses no Rio. Isso, pronto. Então, era assim, Fortaleza era estudo, escola e tênis. Estudo, escola e tênis. Vida de patricinha. Não, mas... Não é isso? Aqui em São Paulo a gente fala assim, estudo, como é que é? Vai de novo. Mas muito disciplinada. Eu cresci assim, eu tinha que ir para a escola de manhã, de tarde treinar e de noite estudar, fazer minhas tarefas de casa. Eu era uma criança que eu não podia descer pro play durante a semana. Entendi. Eu tinha hora para tudo. Você tinha uma agenda seguida, regrada, com disciplina. Final de semana era competindo. Entendi. Ah, você competia em alta performance? Jogava brasileiro. Nossa, que legal. Sim. Poxa, e aí realmente tem um movimento para entender quem é a Paloma hoje, né? Sim. E aí você me falou que teu pai tem 50 anos de história no mercado imobiliário como corretor de imóveis. Isso. Isso é realmente algo muito, 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 muito especial, porque assim, o corretor de imóveis, a gente estava brincando aqui, né? Ele pode ser isso, um monte de coisa, mas tipo assim, corretor de imóveis seria a opção que, para me salvar, eu seria um corretor. E eu tô num exercício, Paloma, na cabeça dos corretores, na cabeça de todas as pessoas que me seguem, e falam, cara, corretor de imóveis é uma profissão que pode levar você a tocar as estrelas. Corretor de imóveis, se você tiver uma mente milionária, você pode sim se tornar um milionário. Então, eu tô nesse processo, quero que você me ajude nesse movimento, porque assim, o seu pai, ele conseguiu fazer uma história de sucesso nesse mercado, 50 anos de história. Sim. Conta um pouquinho, só pra gente entender depois no Storytime da tua vida, como é que você chegou a ser corretora. Tá. Meu pai disse que com 18 anos ele estava no Rio de Janeiro. Certo. E ele estava lá, não tinha tirado carteira, não tinha trabalhado. E ele viu um garotão. Diz que viu um garotão muito arrumado, num carrão. Ele falou assim, pai, o que esse cara faz? Porque eu também quero ter esse carrão. Eu também quero me vestir bem. Legal. E aí ele chegou no cara e falou assim, o que tu faz? Que eu também quero ter esse carro, eu também quero ter isso. Ele falou assim, sou corretor de imóveis. Tá ouvindo, gente? E aí meu pai falou, então é isso que eu quero. E aí meu pai... Foi assim que ele se tornou corretor de imóveis? Foi assim que ele virou corretor de imóveis. Caraca. Vendo alguém que construiu na mente dele a ideia de sucesso e de uma pessoa que tinha o que ele queria ter. E aí ele virou corretor de imóveis, pediu um dinheirinho para a mãe dele, minha avó. Certo. Ela pagou o curso e ele tirou o Cresce e entrou no mercado imobiliário. Que loucura. E aí, você me contando um pouquinho sobre a história do seu pai, porque assim, poxa, você jogou tênis, alta performance, isso custa caro, concorda? Sim.
E o que promoveu, o que gerou essa renda para a família, para que você pudesse ter essa condição naquele momento de vida, né? Porque depois tem muita história, gente. Mas foi através da corretagem. Tudo meu eu dou graças ao mercado imobiliário. Olha isso, menina. Minha escola, tudo foi pago pelo mercado imobiliário. Então. E eu tive uma vida de patricinha. De patricinha, né? Eu não sei como é que eu falo lá em Fortaleza, mas aqui... Né? Mas foi o mercado imobiliário. Meu pai sempre foi corretor, só foi corretor de imóveis e conquistou tudo dentro do mercado imobiliário. Que legal, poxa. Graças a Deus. E aí você me falou, né, que ele estava aqui no Rio, e aí ele viu esse corretor de imóveis bem-sucedido, e desse corretor de imóveis bem-sucedido ele começa a tentar o mercado no Rio, mas aí algo leva ele para Fortaleza. Como é que foi isso? Então, ele ficou 10 anos como corretor de imóveis no Rio de Janeiro. Mas ainda não tinha conseguido chegar no que ele queria daquele cara que ele viu no carrão. Não tinha ainda atingido esse ponto. Não, ele penou muito. Ele não conseguiu performar ou ter as oportunidades. Uhum. E aí ele foi para Fortaleza, conheceu minha mãe. E aí, com 6 meses, eles casaram, se apaixonaram. E meu pai reencontrou um dono de construtora que tinha estagiado na imobiliária no Rio de Janeiro. Olha só as conexões. As conexões. Começou o processo das conexões. E aí ele falou assim, olha, você não quer trabalhar aqui? Eu tô cheio de lançamento. E era a época que a Beira-Mar estava sendo construída, que é a orla de Fortaleza. Sim. E aí ele disse que quando ele olhou aqueles estandes de vendas abandonados... Imagina, gente, olha que oportunidade o pai dela enxergou. Ele falou assim, abandonado. Ninguém sabia... Ele falou, ninguém sabia fazer lançamento. Meu pai do céu. E ele já vinha da Júlio Bogorici do Rio, que era lançamento. Perfeito. Era o Sérgio Dourado. O foco era lançamento. Então ele já tinha feito o aprendizado, a curva de aprendizado já tinha acontecido em lançamento. Perfeito. E aí, quando ele chegou e viu aquilo ali abandonado, ele falou, rapaz, é aqui que eu vou lavar a égua. Caramba. Ele acreditou. Ele viu a oportunidade. E aí, ele se firmou em Fortaleza com minha mãe e trabalhava... Tá, mas ele foi para Fortaleza vender um imóvel de família. Isso, foi vender um imóvel. Antes de ele ter essa oportunidade que apareceu na mão, ele foi lá pelo motivo de que precisava vender um imóvel de família. E uma circunstância levou ele para Fortaleza, conheceu sua mãe, se apaixonou e a oportunidade da orla... Se desenvolvendo. Toda à disposição, com os plantões todos abandonados. E era a maior construtora da cidade. Nossa construindo projetos de alto padrão de frente para o mar. Lugar certo, na hora certa, no momento certo. Isso. E aí ele pegou aqueles plantões, agarrou com a mesma força que ele sabia que tinha que ter do Rio de Janeiro que ele aprendeu. Certo. E aí ele começou a criar os folders, os nomes dos projetos. Olha ele só. ele viajava para o Rio e pegava todas as ideias e levava para Fortaleza. O estudo de tendências dele é o Rio de Janeiro. Aqueles condomínios clubes que estavam sendo construídos na Barra, né? Um condomínio mais lindo que o outro, né? E aí ele fez o pé de meia dele porque ele vendia o prédio inteiro. Isso você me contou, eu achei fantástico. Mas era um corretor que botava papel de jornal no sapato, porque o sapato estava furado, e ia andando pro plantão porque não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Gente, eu falo assim, eu sei que não é só corretores de imóveis que me seguem, mercado imobiliário, tem muita gente que me segue para essa questão do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, pro meu estilo de vida. Eu falo o seguinte, sem esforço não há recompensa. E olha só, o pai dela, colocando no jornal, porque o sapato estava furado, ganha uma oportunidade gigante para poder trabalhar, faz por onde, e aí você consegue chegar na prosperidade. Por isso que eu falo, assim, as oportunidades estão em todos os lugares. Todos os lugares. Agora, você pode fechar o olho para a sua vida e não enxergar nenhuma oportunidade que está passando na sua frente, ou você pode encarar de frente. Porque a oportunidade, ela não aparece já desenhada, né? Não aparece uma pepita de ouro na sua mão. O que aparece tá aqui uma escavadeira, não é isso? E a oportunidade estava lá para todo mundo ver da cidade. Todo mundo. Mas ninguém enxergou que era uma oportunidade. Achou que não ia dar em nada, plantão abandonado. Não acreditava. Aí o seu pai arregaçou as mangas e começou. E aí ele vendia o prédio inteiro e tirava um apartamento para ele. E isso foi uma dica do incorporador, né? Foi. Olha só que legal. O incorporador, o pai dela vendia o prédio inteiro. O incorporador falou assim,
Por que você não fica com uma unidade? Porque você vendendo outro prédio, Você paga você paga essa unidade que... E segura o profissional que você não quer perder. Fantástico. Perfeito, Paloma. Perfeito. Amarra o A profissional visão ali. também do incorporador falou, esse cara é um talento, eu não posso perder esse diamante. E para o corretor, ele se sente reconhecido. Valorizado, né? Valorizado. Fantástico, Paloma, fantástico. E o pai dela começa a construir o patrimônio. Boa parte dos bilionários do mundo, onde eles se tornaram bilionários? Investindo em imóveis. Então você imagina só a chance que teu pai teve. Em que momento que ele conseguiria comprar um apartamento em frente para a praia? E aí, com o esforço e trabalho dele e com o apoio do incorporador, mas, de alguma maneira, ele construiu com ele uma visão de futuro. Sim. E foi. Um prédio me dá um apartamento. E assim foi. E aí? E aí meu pai ficou lá durante... Até hoje, meu pai está lá em Fortaleza. Entendi. Não voltou mais? Não voltou mais, se firmou lá. Mas foi ele que me passou muito esses valores, né? Então, Sim. assim, eu com 3 anos de idade, eu estava dentro de um plantão, de um estande. Muito legal. Você já vivia, né? Já vivia esse aquilo. mundo, né? Então, assim, eu com 7, 8 anos de idade, eu passava pelos terrenos e meu pai falou assim, ó, esse terreno aqui, tá vendo esse apartamento aqui? Esse recuo aqui é mais valorizado. Uma esquina, por isso e tal. O apartamento que você for escolher, você tem que escolher o de ponta, porque a ventilação e tal, isso valor... Então, eu, desde pequena, ele me passava esses conhecimentos de como olhar um imóvel não como um commodity, mas como realmente uma joia. Fantástico. E uma obra. E aí você me fala que seu pai constrói esse sucesso, abre uma imobiliária, fica durante 15 anos com uma imobiliária. Aí você falou que foi um momento que ele teve mais dificuldade, porque tem que gerir turma, e ele saiu do grande momento e do grande talento que ele tinha, que era mesa. Sim. Era um grande fechador. Um grande fechador. Né? E aí você viveu 2 momentos, né? Um momento de super alta e também um momento de baixa desse movimento do seu pai. Sim. Como dono de imobiliária, né? Sim. Eu tive uma vida muito boa, jogava tênis, estava no melhor colégio da cidade, morava de frente para o mar, 3 carros na garagem e tudo. Mas chegou o momento que eu tive a crise, eu vivi os altos e baixos da profissão dentro da minha casa. Perfeito. Então, isso me deu muita consciência também, quando eu entrei no mercado, de entender que eu não poderia viver como as outras pessoas. Eu não poderia fazer dívidas. Eu não poderia achar que eu vendi hoje e que amanhã eu vou vender. Perfeito. Porque hoje você tem, amanhã você pode não ter. Que é o grande defeito dos corretores, né? Ele recebe uma comissão e ele acha que aquele dinheiro é infinito. Ele é finito. E se você não tem um planejamento, ele acaba em 1, 2 meses. E aí? Ganhou dinheiro, compra um carrão, tá bom. O carro tem seguro, o carro tem gasolina, o carro tem manutenção, o carro tem PVA. E aí? E aí, assim, na minha casa, meu pai tinha 2 carros. Mas ele não tinha 2 carros por prazer. Ele tinha 2 carros porque, se desse prego em um, ele precisava do carro. Não tinha Uber naquela época, né? Então, ele tinha que ter o carro de reserva para atender o cliente. Certo. E foi com meu pai que eu aprendi que o corretor, para ser bem-sucedido, ele não precisa ostentar uma vida que ele não tem para atender um cliente de alto padrão, de luxo. Não é sobre isso. A estrela é o cliente. Então, eu não preciso estar, às vezes, criando um personagem de querer me comparar com o meu cliente. Muito boa essa dica, Paloma. Não é motivo de comparação, é motivo, o cliente é o protagonista e você está para servir. Perfeito. Atender às necessidades que aquela persona, aquele cliente necessita. Então não adianta você mostrar algo desqualificado. Você tem que entender quem é a pessoa. Entender o perfil, se tem família, se tem filho, se tem costume de esportes. Qual é essa persona? Sim. Eu acho que é o primeiro passo. E não se colocar acima desse cliente. Que o corretor tem essa questão, né? Que eu vou me colocar acima, porque é aí que ele vai dar oportunidade para mim. Não é, né? Não é. Eu trabalhei num shopping, na M-Officer, quando eu era mais nova, e eu tive um supervisor, eu esqueci o nome dele, mas ele, por exemplo, ele tirava tudo, eu não podia, não tinha anel, não deixar você... não tinha colar, tá. Você não pode ter nada que chame atenção para você. O que tem que chamar atenção é o produto que você está vendendo.
É o imóvel que é a estrela, não é você Não é que é a você, estrela. né? Se você chega lá todo empiriquitado, com cordão, com Aham. carrão, você está chamando para você. Você não tá vendendo esse produto, você está vendendo é um imóvel. Perfeito. Você tira o foco do cliente. Então, eu aprendi com essas pessoas, com meu pai, com grandes profissionais, que quem tem que brilhar é o imóvel, quem é a estrela é o meu É o cliente. Claro, você pode estar muito bem vestida, mas você Sempre. precisa saber o ponto disso, né? Para você não passar desse ponto, tá Sim. certo, Paloma? Perfeito. E sempre neutra, cores neutras. Legal. E tá com marido e mulher. Pô, se você vai com uma roupa muito decotada, uma roupa que de alguma maneira você acaba distraindo a atenção, e você pode deixar a esposa que está acompanhando incomodada. Então precisa saber o ponto, né? De como que você se coloca, entendeu? E aí vai muito sobre o que é importante para você. É importante você aparecer ou você ter o seu Perfeito. ganha-pão e fazer sua venda? Venda, pelo amor de Deus, né? Então, assim, tudo que pode correr o risco de perder uma venda, ele tem que ser anulado da sua roupa, da sua fala. Sim. Às vezes o corretor está perdendo venda, a mulher, e ela não está entendendo, porque às vezes ela está com decote, às vezes ela está com uma calça que está marcando. E ali a mulher não quer. Sim. E Tudo tá é um tudo equilíbrio, bem, né? tudo Concorda? equilíbrio. Tudo é equilíbrio. E aí, beleza, bom. E aí você está em Fortaleza, teu pai foi um avião de vendas. Meu pai vendia 30 Não é? imóveis por mês. Já assim. pensou 30 imóveis por mês? Que loucura, que loucura. E aí que veio, né? Meu pai, eu comecei a ligar pro meu pai quando eu estava aqui em Sim. São Paulo, falei assim, pai, vendi 10 imóveis. Ele falou assim, tá bom, Tá mas bom, você sabe que você tem potencial para vender um por dia, né? Entendi. Então ele construiu isso na minha cabeça. Olha só. Mas ele já construiu uma visão, concorda? Sim. E essa é uma visão que transforma em meta, Sim. que faz você acreditar que é possível. Fantástico, fantástico. E olha o teu pai, naquela época, Sim. já tendo essa visão para ele conseguir saber aonde ele queria chegar. Fantástico. Sim. E aí, eu sei que você foi para o Rio, voltou para Fortaleza, foi para o Rio. E como é que foi essa bagunça toda até você me falar que você resolveu morar num tal de terreirão, que você vai contar pro pessoal aqui. Assim, aí eu fui pro Rio. Tá. Aí seu pai já tava no momento mais para baixo. Tava. Porque, na verdade, meu pai saiu da consultora, onde ele estava muito bem, como a gente falou, abriu a imobiliária dele. E ele começou a deixar de fazer o que ele sabia para começar a cuidar e administrar a imobiliária. E aí ele levava muita volta, porque o corretor, quando estava perto de vender, ele fazia por fora. Volta, não deixava começar para não imobiliária, deixava. né? Chegou uma época de crise, que não tinha tantos lançamentos, então ele tinha que focar ali em terceiros. Então, assim, foi um momento que não foi bom. E eu já cheguei a não ter comida dentro de casa. Entendi. Assim, E você acompanhou todo esse processo? Todo esse processo. Tá. Todo esse processo. Então, assim, de não ter mesmo, sabe? De estar devendo a escola. E isso foi muito bom. Meu pai fala para minha mãe que ele achou ótimo. Ele falou assim, foi a melhor coisa que aconteceu. Fez uma pós-graduação de, olha, peraí. Com a vida como ela é. A vida como ela é, entendeu? E foi óbvio, porque essa menina ia ser um nojo. Ela não ia pisar no chão. Tipo assim, tava no tsunami, surfando lá em cima, baixou a água, que você vai ver, ó. Olha o que tem aqui quando a água baixa, né? É isso. E aí como foi depois? Deixa eu lembrar. E aí você me falou assim, aí você teve um momento que você veio pro Rio, porque você falou que tinha uma conexão muito forte pro Rio. Sim. Aí eu fiz a faculdade de Direito. Em Fortaleza. Comecei em Fortaleza. Certo. E não sabia o que queria também. E aí meu pai que me direcionou, meu pai chegou para mim e disse assim, ninguém sabe o que quer da sua idade. Vamos partir desse princípio. 19 anos, 18 anos, ninguém sabe o que quer. Você sabe que eu estava almoçando com um amigo nosso que é cliente nosso no mercado de educação. Ele falou assim, cara, meu filho fez 17 anos, terminou o colegial, e ele pediu para mim, pai, eu quero ficar um ano para eu decidir que caminho eu vou seguir. E ele falou assim, cara, tá tudo certo, porque com 17, 18, você não tem ainda consciência do que você quer para sua vida. Isso. É uma decisão muito importante. Então, a hora que ele falou assim, não, filho, um ano, beleza, você vai me acompanhar aqui no trabalho, você vai entender o que é um negócio, você vai começar a respirar ares, Sim. entendeu? Para você entender como é que funciona, para você conseguir tomar a sua decisão para que lado você quer ir, o que você quer ser. Isso, perfeito. E aí meu pai falou assim, faz direito, porque direito, se você quiser ser médico,
o direito vai adiantar para você. Você tem que saber de lei, você tem que saber se Sim. defender. Então, é algo que te Não, atende em todas as E o áreas. direito, você saber, né, dos direitos e deveres, você saber um pouco da Constituição, cara, tudo isso te Quantos dá uma... contratos você assina por dia? Então, e a vida é um contrato, concorda? A vida é um contrato. A vida é um contrato, tudo você assina um contrato, né? É isso. E aí ele falou assim, a maioria não sabe, você vai chegar nos 40 anos e não vai ter certeza de nada. Mas se você começar agora e não parar, você vai chegar lá na frente, você vai estar na segunda, na terceira faculdade, você vai ter completado os seus ciclos. E os seus amigos que agora não sabem, mas não estão executando, eles vão continuar batendo cabeça. Porque a vida inteira é essa, você vai ter essas suas dúvidas, você não tem certeza de nada. Perfeito. E aí eu fiz minha faculdade de Direito, terminei minha faculdade de Direito, e aí voltei para o Rio. Tirou sua carteirinha do AB. Tirei minha carteirinha da OAB, trabalhei em Fortaleza com licitação, num Certo. órgão público, mas não Ah, e você não contou, porque você já tinha um Cresce, né? tirei o Cresce Foi novinha. antes de formar? Foi bem Então. antes, foi novinha. Então, antes de você se formar em Direito e se tornar uma advogada, você se tornou corretora de imóveis. Isso, meu pai falou assim, ó, tira o Cresce, porque querendo ou não, você tem um técnico e você tem uma profissão, Tá. né? E aí eu tirei, estagiei 6 meses na costura Colmeia, que foi a Aham. empresa que ele trabalhou, fiz uma venda, Uma mas... venda em 6 meses? Uma venda em 6 meses. Mas não entendia muito. No começo eu não. Não, você me falou que tem uma proposta lá que você fez. Conta como é que foi. Eu atendi um banqueiro. E aí o banqueiro ligou pro gerente. E o gerente ligou pro meu pai. Porque esse gerente foi corretor do meu pai. Meu pai ensinou, ele treinou essas pessoas. Depois meu pai saiu e eles assumiram os cargos. E aí ele ligou pro meu pai e disse assim: olha, aquela menina que tá lá. Tem que orientar ela, que ela tá vendendo só o fluxo de obra, tá? O imóvel é... O imóvel é 1 milhão, ela tá cobrando 300, Entendi. tá? E aí meu pai me ligou, minha filha, não faz isso, pelo amor de Deus, você tá me envergonhando no mercado. Eu nem entendi, na verdade, na época que ele me falou. Eu fui entender agora. Né? Muito bom. E aí, mas aí como eu tava fazendo a faculdade de Direito, eu optei... Eu falei, já que eu tô investindo, meu pai está pagando minha faculdade. Certo. Eu estou investindo na profissão, eu vou me dedicar aqui, estagiar dentro da minha área. E aí eu estagiei, mas tirei o Cresce, ficou lá. Certo. Estagiei na Defensoria Pública. Então, foi muito bom também, porque eu aprendi, eu trabalhava na vara de família, Certo. dentro de uma comunidade de pessoas humildes. Então, a gente fazia as conciliações, pensão... Não, muito legal. Puta aprendizado. Puta aprendizado. E aí eu trabalhei, estagiei, tirei o Cresce, depois fui estagiar, terminei a faculdade, fui pro Rio. Certo. Aí você já foi pro Rio, tá? Fui pro Rio, no começo... Foi? Foi? Fui pro Rio. Depois eu tive um namorado lá que não deu Tá. muito certo. Voltei para Fortaleza. Tá. Terminei a faculdade de Fortaleza. Entrei na prefeitura para advogada, depois já formada. Legal. Então você advogou Advoguei, por um período, tá? advoguei. E aí, mas eu também não era feliz, não me se encontrava. Não era uma coisa que me dava prazer. Não era de essência, não era... Não era de essência. Não era visceral, né? Não era visceral. É. Não era visceral. Acho que essa palavra há muitos anos que eu tô tentando encontrar, acabei de encontrar. Não era visceral. E aí eu falei, eu vou voltar pro Rio, porque eu gosto do Rio. Certo. E vou tentar minha vida lá. E fui pro Rio. Quando eu cheguei no Rio, eu tentei advogar. Só que só queriam pagar R$ 1.500. R$ 1.500 eu não tinha como sobreviver no Rio de Janeiro. Fui para casa de uma prima minha, Certo. com R$ 500, que era o que eu tinha ganhado de rescisão lá do trabalho. Certo. E aí fui trabalhar em shopping, na Farm, que era a loja de roupa. A Farm é super famosa no Rio, assim, e tem aqui em São Paulo, mas assim, é uma loja muito, muito legal. Que eu aprendi muito sobre marketing, sobre desejo, sobre experiência. Legal. Sobre atendimento. Sobre atendimento, então sobre encantamento, estratégias. Às vezes eles colocavam as roupas na vitrine que não tinham, que a cliente já acabou. Sim, só para pescar o cliente. Só para pescar o cliente e gerar aquilo que não basta ter dinheiro, porque as coisas acabam rápidas. Perfeito. A escassez, várias né? estratégias. A pessoa ainda, mas eu vou comprar aquele lá então, né? Já que não tem esse, eu vou sair com alguma coisa. Sabe o que eles faziam? Eles colocavam a roupa da vitrine. E a pessoa queria. E tinha a roupa da vitrine para vender, mas ela não podia comprar. Ela tinha que esperar aquela semana, a roupa virar, e aí tinha a lista de espera para aquela roupa. Fantástico. Brilhante. Brilhante, né? Uhum. Então, assim, gerava aquele desejo. Não era só ter dinheiro. Sim. É coisa que o dinheiro não compra, né? Isso. Naquele momento ela não podia comprar. É isso. E eu fui para casa de uma prima minha,
que me recebeu. Certo. E com 3 meses, minha prima falou assim, ó... Se liga aí, ó. Moro sozinha, tenho minha vida. 3 meses já deu tempo de meses. você se virar aqui, né, filha? Segue teu rumo. E aí eu fui parar no Terreirão. Tá. Explica o que é Terreirão, porque tem muita gente que não conhece. O Terreirão é lá no Recreio. Certo. Uma parte do Recreio ali que... Colado à comunidade. Colado à comunidade, milícia. Perfeito. E aí eu fui numa rua de terra, não tinha, moravam muitas pessoas. E tu caiu lá no meio. E eu caí lá no meio por quê? Porque era o único lugar que não precisava de calção, não precisava de fiador. Certo. E eu não tinha isso lá. Assim, tinha minha família, mas não queria pedir favores. Eu sempre tive um pouquinho de dificuldade de favores. Mas foi o momento que você se desafiou, concorda? Sim. Então você sai, tudo bem, né? Você estava ganhando não aquilo que você gostaria lá em Fortaleza, mas já estava num caminho de carreira como advogada. Sim. E você morava ainda com a sua família, então você tinha as regalias. Claro que seu pai, pelo momento que ele estava passando, obviamente que o padrão deu uma mudada, mas você tinha tudo ali à disposição. Tinha, morava frente pro mar, tinha as amigas então, ricas. Né? A gente diz o seguinte, você não precisa ser rico, você tem os amigos que tem. Parte, né? Então, assim, eu vivia o lifestyle ali, porque eu não tinha dinheiro, mas minhas amigas pagavam tudo pra mim. Legal. E eu sempre fui aquela assim, vai ter um restaurante. Eu pedia um copo com água, mas eu não deixava de estar lá com minhas amigas. Muito legal, muito legal. Muito legal. Até depois, quando eu comecei a ganhar dinheiro, a amiga minha falou assim, até que enfim tá pedindo um prato, né? A Denise. Eu falei, tudo tem seu tempo. Tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Não mas eu nunca deixei de estar aqui com você por causa disso. É isso aí. E aí eu fui pro Rio, trabalhei no shopping, certo. Fui campeã de vendas, fui morar no Terreirão e trabalhava de segunda a segunda. Eu tinha que entrar 3 horas, eu entrava todo dia 10 horas da manhã. Eu dobrava todos os dias de segunda, todos os dias. Todos os dias de segunda a segunda. Terreirão só dormitório, só pra dormir. Só pra dormir. Só que não tinha nada no apartamento. O apartamento não tinha bocal, não tinha um móvel, não tinha nada. E eu trabalhava o dia inteiro. Certo. E tive que pedir pro meu pai ajuda. Liguei pro meu pai e falei, pai, vem me dar uma força aqui. Porque eu consegui o cartão da minha tia, parcelado em 12 vezes, para comprar uma cama e uma geladeira. Nas Casas Bahia. Nas Casas Bahia. Mas não tem porteiro aqui no prédio e ninguém consegue receber. Já vieram 2 vezes aqui entregar a cama e a cama volta. O senhor consegue vir me ajudar? Desculpa estar pedindo, mas... Deixa comigo. Amanhã eu tô aí. Meu pai é assim. Sim. Amanhã eu tô aí. Sai de Fortaleza. Sai de Fortaleza, chega lá. E quando ele chega, ele me encontra dormindo num cantinho do quarto. Num colchão inflável. Num colchão inflável, né? Que uma cliente me deu, com o lençol que ela me deu. Com a janela, com vários jornais assim colados. Para não entrar o sol. Para não entrar o sol. Meu pai senta numa cadeirinha de plástico, que eu tinha ganhado também de uma amiga. Aquela do churrasco na laje. Exatamente. Né? Ele senta, ele olha para mim, eu com todo o rímel aqui caindo, que tinha chegado muito tarde, exausta, não tinha nem dado tempo de tomar banho ou tirar a maquiagem do rosto. E meu pai olha e fala assim, por que você está passando por isso? Você está morando numa comunidade, aqui só deve ter bandido, um lugar estranho, não tem um copo para me beber uma água aqui, não tem água. E você está aqui, né? Como assim? O que é isso? Você fez alguma coisa? Você está fugindo de alguém? Porque lá você tem carro, sim, lá você tem amigas que te amam, você mora de frente para a praia. E você decide morar no Terreirão. E você decide vir morar aqui no fim do mundo. E eu falei pro meu pai, eu não sei. Mas eu tenho que passar por isso. Quem sabe lá na frente eu vou saber te falar. Vai ter a resposta. Vai ter a resposta. Hoje a gente consegue responder. Sim. Mas naquele momento eu não sabia. Mas eu só sabia dentro de mim que eu tinha que passar por aquilo. Foi a melhor pós-graduação que você podia ter feito na vida. Foi porque ali caiu a ficha de que eu não era nada. De que se eu morava de frente para o mar, se eu tinha carro, eu não tinha conquistado aquilo. Perfeito. E eu queria não era conquistar... Sua história, né? Não era a minha história. Não era a sua história. E antes de ir para o Rio, meu pai falou assim, eu te dou R$500 para tu ficar aqui, eu te dou uma mesada, não vai embora, não. Eu falei, não. Que para ele não deve ter sido fácil, né? Esse filha única. Seu. Então, ainda filha única, né? Filha única. E eu falei, eu tenho que passar por isso. E passei.
Foi muito bom, fazer amizade com todo mundo. Fiquei lá 1 ano. Trabalhei em shopping. Com 4 meses que eu estava no shopping, fui campeã em tudo e consegui ir para uma empresa de compras coletivas, que era o Legal. Clicou na Sim, época. na época do peixe urbano, tinha um monte de coisa, né? Nessa época. E ali eu aprendi o que é o B2B. Certo. Eu aprendi a trabalhar com CRM, giro de carteira, fazer arte, pós-venda, contrato, Você entendeu o ecossistema todo, todo. de como funcionar o processo da venda. Era executiva de vendas. Perfeito. E eu sempre fui uma pessoa, até estava falando para o Alê, eu nunca... O dinheiro não é o que me movimenta, Perfeito. mas eu tenho uma ânsia de conhecimento e de estar sempre subindo a montanha. Eu preciso estar me desafiando. Eu preciso sentir... Porque a gente não vai estar aqui, né, Alê? Verdade. Para sempre. Então, Sim. assim, o que você está levando daqui? Ilma, eu acho que precisa de um legado. Sim. Entendeu? O legado é o quê? A sua história construída no decorrer da tua linha do tempo. Assim, e você olhar para trás e falar, tá vendo, eu realizei. Eu fiz, eu estava num ponto e eu consegui chegar naquele ponto, só que aqui, para chegar nesse ponto aqui, enfrentei chuva, sol, terremoto, tudo, mas eu cheguei lá do outro lado. É o que eu digo. Tudo que eu tenho, ninguém me deu. Eu conquistei. Muito bom, muito bom. Esse sentimento é único, essa sensação da conquista, quando você sai do zero, que é zero não, menos 10, né? E eu falei pro meu pai, Uhum. eu falei, pai, o senhor me deu educação, mas tudo que eu conquistei foi sozinha. Muito legal. Sozinha, assim, não sozinha. Que as conexões são essenciais, mas E o que te moveu isso? Você entendeu? Você tinha que provar alguma coisa a alguém, provar para você mesmo. Você entendeu por que esse movimento? eu acho que é a minha... É o seu inconformismo? O que era isso? Você consegue responder? Eu ainda não consigo responder. Entendi. Em algum momento você vai precisar responder. Eu acho que eu ainda vou chegar nessa conclusão um pouquinho lá na frente Sim. ainda, porque eu acho que eu ainda estou na construção. Tá, você tá na jornada ainda para entender, né? Eu ainda estou na jornada, Tá. porque eu ainda estou muito longe de onde eu quero chegar também. Sim, com certeza. Então, Aham. eu tô nessa... Eu acho que eu queria construir minha história. Eu quero construir minha história e eu não quero que essa história seja esquecida. Então, como eu ainda não cheguei aonde eu quero... Entendi. Quando eu chegar, eu vou te Você falar. vai conseguir me responder, né? Eu vou conseguir te responder. Entendi. E, Então vai ter um outro podcast quando você chegar no teu objetivo. se Deus quiser. Se Deus quiser. Vai que vai ser. E aí eu fiquei lá, aí fui para essa empresa de compras coletivas, trabalhava, porque o que eu Certo. queria ali era que, na verdade, o que eu queria? Eu queria plano de saúde, Certo. queria um fixo e um vale alimentação e queria final de semana. Naquele momento, Era a tua maior alegria, né? era a maior alegria. Tipo, conquistar o topo era isso, né? Era isso. É, porque você tava no terreirão, morando lá no colchão Shopping inflável. de segunda a segunda. Segunda a segunda, 12 horas. Não sei quantas horas você trabalhava por dia, não via nem a luz do sol, concorda? Sim. Não sabia que se era dia, se era noite. E aí você consegue ter uma oportunidade de ir para uma empresa de cupons. Isso. Dobrou o teu ganho, não sei quanto que foi. Não, eu já ganhava bem na Farm, tá. porque eu era Você já ficava era sempre primeiro, líder de segundo vendas, né? lugar, e já conseguia tirar os meus R$4.000 por Certo. mês ali, mas com muito esforço. Sim. Mas eu queria, na verdade, eu estava querendo algo ter final de semana. E o direito não batia mais. Não. Não pensava em Não. nenhum momento em voltar Não. para advogar. Não. Beleza, segue. Vai Segue. embora. E aí, eu tive a oportunidade de entrar no banco. Isso, você falou, né? Recebeu um e-mail. Foi. Eu sempre quero mais. Eu Aham. nunca vou ficar conformada onde estou. Então, eu já estava completando um ano, já entendi que o negócio já estava meio que declinando, Perfeito. o negócio já estava meio que fechando, demitindo. Aham. Vi que eu não estava mais aprendendo nada. Você já viu que ali seria vida curta. Vida né? curta. E já estava cansada daquilo ali. E aí eu falei, gente, qual é o próximo passo, né? Para onde é que eu vou daqui? E aí eu estava conversando com uma amiga, conversando com a Maíra. Falei, Maíra, eu não quero mais ficar aqui, eu quero uma coisa nova, eu quero ganhar mais. Como é que eu faço? Ela falou, você tem Você que tá doida, fazer, né? você não Calma, tem né? gerente, você não tem Experiência pra ser experiência de gerente. O que você vai fazer? Aí eu lembro assim, eu tava sentada, com o computador na minha frente, aí eu abri meu e-mail, chegou um e-mail
me convidando para um processo seletivo para ser gerente de relacionamento do Itaú. Pediu pro universo. Incrível. Tá aí. Coisa assim de uma semana. Eu lembro do telefone, pai, eu quero sair disso, eu quero outra coisa. E chegou o e-mail. Quando chegou aquele e-mail, eu falei, isso é fake. Não é possível, eu não me inscrevi em nenhuma vaga. Eu falei, num dia desse, como é que apareceu isso aqui? E aí o telefone toca. Aí eu saio, eu tava numa reunião do Clicou e saio. E a mulher falou assim, a gente está com uma vaga aqui para gerente de relacionamento, a gente acha que você tem o perfil, juntando todos os benefícios é 7.500. Eu falei, quê? Peraí, 4.000? 7.500? Não, não, e mais... Não, ela falou 7.500 tudo. Todos os benefícios. Fantástico. Eu falei, gente, eu vou lá, né? Mas nem eu acreditava muito. Que era verdade isso. E que eu ia passar, né? Porque eu falei assim, gente... Falei, não, vambora. E aí fui pro processo seletivo. Aí eu lembro que eu cheguei lá no processo seletivo, tinha um rapazinho, eu cheguei, oi, tudo bom? Ele, terceira vez que eu tô aqui. Não consigo passar dessa fase. E aí eu fiz o processo seletivo, foram 3 meses, foram 3 fases, e eu passei. Que top. E vou te falar por que eu passei. Não só porque eu me dediquei realmente a cada fase, estudava, pesquisava, não foi fácil. Mas eu lembro que quando eu estava lá, com a última fase, eu tinha que fazer uma apresentação sobre experiência do cliente. Tudo era venda, tudo de venda. E você tinha já passado por um processo de aprendizado gigante no Clicou. Foi uma escola. Lógico, quantos clientes você falou? Quantos tipos de negócio você conversou? Quantos tipos de empreendedores, de donos de comércio que você conversou? Hotel, restaurante, tudo. Imagina, você é multidisciplina. E aí eu fiz uma apresentação. E aí, no final, um diretor, que era o superintendente... Porque eram vários superintendentes, com vários gerentes, e a empresa que estava fazendo o processo seletivo. Então, se algum gerente ou diretor lá se interessasse por aquele gerente de relacionamento, ok, está aprovado e vai para a agência dele. E aí ele chegou assim, você mora onde? Que a agência aqui, as vagas, né? Terreirão. Você mora lá no Recreio, no posto 12. Aí ele falou assim... Mas é muito longe. Se você pegar uma agência em Botafogo, em Copacabana... Como é que vai fazer? Fica muito longe, né? Aí eu lembro, assim, nitidamente, eu olhei para ele e falei assim, vou te contar uma coisa. Porque eu sempre fui uma pessoa que, quanto mais você me bater... Você é provocada. Mais eu cresço. Sim. É nos momentos de mais, assim, pressão... Que é onde você Que eu tenho umas reações que eu digo assim, gente, nem eu acredito que eu fico maior. Perfeito. E eu falei assim, eu vou te falar uma coisa. Você acha que é distante? Você acha que isso é difícil? Para quem quer vencer na vida, não é, não. Pau. Isso é besteira. Já essa resposta na Quem lata. quer vencer é diferente. Aí o cara falou assim, você tá dentro. Você tá contratado. Parece coisa de filme. Mas foi assim. Sim. Ele me provocou. E você trouxe a resposta de bate-pronto para ele. E aí eu entrei. Atitude. Eu chamo isso de atitude. A grande diferença entre duas pessoas numa seleção como essa, você pode ter um chá, base e conhecimento. Segunda fatia da pirâmide, habilidade. Topo da pirâmide, atitude. Então vocês poderiam estar empatados em conhecimento, em habilidade, mas a decisão está na atitude. A sua atitude fez diferença. É isso. E aí? Aí, gerente de contas do Banco Itaú. Gerente, chique, meu hein? Deus, vou sair do terreirão. Chique. Chique. E aí, eu entrei no banco com o primeiro mês e eu botava tudo que eu falo, né, acontece. Quando pede verdade, aí, o cara lá te atende. E eu dizia, vou voltar a morar em Botafogo, eu vou morar em Botafogo. Que chique, hein? Aí eu escolhi a agência em Botafogo, eles me deram a opção de escolher, eu escolhi Botafogo. Você já fez pra te provocar também. Ele falou, qual agência quer? Eu quero Botafogo. Aí eles me deram a agência de Botafogo. Com um mês que eu tava em Botafogo, e eu já comecei, eu falei assim, eu tenho que vir morar em Botafogo, eu tenho que vir pra cá. Porque realmente era longe. Sim. Pô. Era longe. E lá onde eu morava, só passava ônibus de meia hora. Então, você levaria quanto tempo pra chegar na agência? E se eu perdesse o ônibus que passava 5h30, eu não conseguia chegar em tempo no trabalho. Então, né, era desgaste, era cansativo, era difícil. E aí eu ficava perguntando pros clientes, tu não tem um apartamento aí não para alugar? Eu ficava pedindo pros clientes. E até que o cliente
cliente com um mês falou assim, tenho uns 10 aqui nesse apartamento aqui do lado. Nossa! Você quer? Aí eu falei, quanto é que é? Aí eu falei, quanto é que é? Não se preocupa não, tá aqui a chave. Olha só. Era o dono da farmácia que tinha do lado. E você como gerente... Sim, era gerente da conta dele. Autoridade. Sim. Claro que você passa confiança, você tem todos os atributos, mas tá aqui a chave. Sim. Olha que louco, né? A mudança e em quanto tempo isso aconteceu? Que eu cheguei em Botafogo? Ou Não, do Rio de Janeiro? do processo entre farm, shopping, um ano... cupom, empresa de cupom, 4... executiva do banco. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses aconteceu tudo isso. 1 ano e 4 meses. E onde entra São Paulo nessa história? Tá. Aí teve mais coisa ou não? Teve. Aí você ficou gerente de banco quanto tempo? Aí eu fiquei 4 anos de 4 gerente anos do de Itaú. banco, tá. Fiquei 4 anos de gerente do Itaú. E aí eu tive uma síndrome de burnout. Perfeito. Tive uma depressão porque eu me propus a ser gerente geral. Eu queria ser promovida. Você se desafiou Eu mais me desafiei, abri mão de muita coisa para isso. Então, só focava em trabalhar. Tá. E eu não fui promovida por causa de 6 pontos. Porque eu assumi... 6 pontos de quantos? Era o seguinte, lá eram 2 eixos. Eixo X e eixo Y. E era a média nacional. Então, os melhores da média nacional, tá. Então, aquela cidadezinha de interior que o cara batia a meta porque era menor a meta Sim. dele, eu concorria com ele sendo da maior agência do Rio de Janeiro. Perfeito. E aí, eu assumi, durante um mês, eu assumi o lugar do meu gerente. Porque ele saiu de férias. Tá. E eu era, tipo assim, o máximo era 1.200 pontos. Eu fazia 1.400 pontos para ajudar o gerente a bater a meta da agência. Eu sempre fui de alta performance. Sim. E aí eu assumi a gerência no lugar dele 1 mês. E esse 1 mês que eu fiquei gerenciando todos os funcionários da agência. E aí caiu a minha produtividade. Porque eu perdi o foco no que era meu. E você podia ter feito 6 pontos? Lógico, se eu fiz 600 pontos naquele mês para uma pessoa que por batia 6 mil... pontos? 6 pontos 6 falam no 1%. eixo, Por no 1%. No eixo. Porque 6 de 600 é 1%, não é isso? Tá certo minha conta? Não, é muito pouquinho. É. Era Porque tipo 60 é 3 10%. piques. Não, peraí. 60 é 10%, 6 é 1%, não Caramba, 0 ponto alguma coisa. É isso. E aquilo me deu Foi um banho de água gelada. um banho de água gelada. E aí eu entrei... Estafou. Eu estafei. Foi isso. E aí eu estafei, Fundo do poço. fundo do poço, entrei pelo INSS, Você com se realmente afastou? com síndrome Caraca, de você ficou burnout. muito mal, meu. Tomei remédio, de escutar zumbido, de não poder sair na rua sozinha. Foi assim, Deu crise de pânico, deu tudo. pânico, tudo. De Caraca. tomar remédio, psiquiatra. E aí, vou te contar, essa é boa. Dei a surtada, legal. Aí aí eu falei, eu consegui a licença, tava tomando Certo. remédio, mas falou, vem pra cá, que você precisa da sua família, Claro. né? E aí eu fui pra Fortaleza, com Rivotril, tomei o Rivotril, Sim, avião. Quando eu cheguei lá, meu pai falou o seguinte, chorava, eles falavam alto, eu falava, não Você já fala, dava não desespero. fala. Eu cheguei a pedir pra ser internada numa clínica. Caraca. Porque eu falei assim, ninguém tá sabendo lidar e qualquer coisa, qualquer movimento rápido me deixava em pânico. Que loucura, Paloma. E aí meu pai pegou e falou assim, eu vou te curar. Meu pai é foda. Eu vou te curar. Meu pai jogou todos os remédios na privada e falou assim, eu vou te curar. Você vai, a partir de amanhã, caminhar comigo e nadar todos os dias, que meus pais são atletas. Certo. Seu pai são atletas? Minha mãe corre a 10 quilômetros na areia desde os 18 anos, não faz isso Fantástico, fielmente. Meu pai, eles estão fantástico. aqui, vão todo dia correr no Ibirapuera. E eu vou te curar. Jogou todos os remédios na privada e disse, a partir de amanhã é o seguinte, você vai caminhar comigo 6 horas da manhã e eu vou te curar, é com banho de mar, é com sol, é com exercício, você vai comer a comida da sua mãe, seu suco verde todo dia. Vitamina D, de volta à alimentação saudável, conexão com a natureza e família. Tá certo? Tá certo. E aí, de lá pra cá, eu nunca mais tomei remédio. Quanto tempo durou esse ciclo? Eu fiquei lá uns 40 dias. Fiquei lá uns 40 dias. E voltei. Quando eu voltei forte. Voltei com a cabeça melhor e falei assim, eu não quero isso aqui. Tá. E aí eu cheguei no banco e pedi demissão. E assinei minha carta. Não sabia o que ia fazer. Não sabia, mas eu acreditava muito que ia dar certo. Eu sempre acreditei que vai dar certo, Deus não vai me desamparar. E vambora. Mas isso aqui eu não quero. Mas você voltou à sua essência. Você Vol- voltou inteira. Voltei inteira. Certo. Voltei inteira. E aí pronto, saí do banco, pedi demissão Tá. do Itaú
E aí fui procurar outras coisas para trabalhar. Mandei currículo, que não sei o que, deu um mês e começou a bater o desespero. Eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Uhum. No Rio de Janeiro, sozinha. Sim. E aí surgiu um convite para ir para o Santander. O Santander me ligou e perguntou assim, e aí? Porque eles já tinham me chamado antes, eu tinha dito não. Tá. E aí ele falou assim, você quer vir para cá? A gente está pagando mais do que no Itaú. Eu fui, passei para o processo seletivo, passei, entrei no Santander, fiquei no Santander 1 ano. Tá. Com 1 ano, eu fui, nunca tinha ido para fora do país. E aí eu falei, gente, eu não posso esperar um namorado, não posso esperar uma amiga para fazer essa viagem internacional. Eu tô com o dinheiro agora, eu vou fazer um mochilão. Peguei um mochilão, fiquei 30 dias viajando pela Europa sozinha. Que legal. Aí Que trip. Que trip. A trip sozinha. E aí fui, me virei. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei assim, a vida é muito curta para eu não viver, não morar em outro país, porque minha cabeça virou. Perfeito. É que você, depois de tudo que você passou, também você mudou sua régua de que preço você pagaria agora pela nova história. Perfeito, né? Perfeito. E aí eu voltei inconformada. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa que olho tudo que está à minha volta. E eu vi, se eu for promovida, eu não quero ser promovida. E quando eu fui pro Santander, eu já aprendi a jogar o jogo. Por quê? Pra que eu batia 1.400 pontos? Então. Pra que eu fazia mais do que era, lógico, do aí que você era o começou necessário? a entender, vou até aqui, guardo esse pra cá. Eu bato um mês, outro mês eu não bato e mantenho o meu emprego. Lógico. Pra mim não ter a estafa de novo. E também não se matar, né? De ficar, né? Não refém desse movimento. Não né? é isso, E aí eu peguei e fui e pedi demissão do Santander. Quando eu voltei dessa viagem, falei assim, eu quero viver outras coisas, eu vou viver outras coisas. Eu já tinha guardado dinheiro. Certo. E aí cheguei pro meu gerente e falei assim, tô pedindo demissão. Aí ele falou assim, o que eu posso fazer pra você ficar? Se eu aumentar R$1.000, você fica? Eu falei, não. Ele falou assim, eu queria ter a coragem que você tem. Parabéns. Vai ser feliz. Vai ser feliz. E aí, com um mês depois, eu estava morando na Irlanda. Você foi morar na Irlanda, Fui, que massa. Porque eu cheguei na agência e falei assim, eu quero fazer um intercâmbio para aprender inglês. E por que eu escolhi a Irlanda? Na verdade, eu comecei a enxergar que para mim ganhar mais, eu era muito boa comercialmente, sempre fui a campeã de vendas, era campeã de vendas por onde eu passava. Mas eu vi que quem ganhava mais comercialmente era quem trabalhava em multinacional e tinha o inglês. E aí, para você ir para a multinacional, você precisava Aí, dentro daquela minha inglês. visão, eu precisaria do inglês. Claro. E aí, eu fui fazer o intercâmbio para aprender o inglês para voltar. Quanto tempo você ficou lá? 1 ano. 1 ano, que legal. 1 ano. Aí volta? Aí volto, aí papai fala assim, aí vendi todos os meus móveis, vendi todas as minhas roupas, eu me desapeguei de tudo. Tá. De tudo. Você viveu um novo processo. Um novo processo. Eu não consigo viver algo novo se eu não queimar aquela ponte. Sim, assim. Encerra o ciclo. E começar. Iniciar outro. Quando eu voltei, meu pai falou assim, voltei pro Rio, fiquei 10 dias na casa da minha tia. Aí meu pai falou assim, vem pra casa. Você tá há muito tempo morando no Rio. Você nunca teve um tempo para parar e pensar na sua vida. Todos os trabalhos você não escolheu. Você pegou a oportunidade que tinha e fez. Você não escolheu. Você nunca foi de dentro para fora, né? Isso. Você nunca conseguiu escolher. Você fez o que tinha que ser feito para sobreviver. E aí eu fui para casa. E aí fiquei lá, falei, voltei do intercâmbio gordinha, amarela. Sim, sem sol, sem né? sol. Frio. Cidade cinza, né? Horrível. Horrível. Comida ruim. Horrível. Eu tenho até, quando eu fui pra Irlanda, eu sofri um acidente dentro do aeroporto. Você tá brincando. Eu rasguei o meu pé subindo a escada rolante. Minha sandália deslizou. Eu rasguei o pé e eu fiz a minha viagem todinha de cadeira de roda. Eu cheguei na Irlanda de cadeira de roda. Meu Deus, sozinha? Sozinha. E meu pai falou assim, não vai viajar, não vai. Eu falei, eu vou. E você rodou de cadeira de rodas? Eu levei 6 pontos no aeroporto do Rio de Janeiro, sem anestesia. Caraca, meu. Assim, e tremeu meu pé e o cara falou assim, não tem anestesia, eu não consigo. Ele deu só uma injeçãozinha, mas eu senti ele ponto. Costurando. Falou, então você não vai viajar, que tá saindo sangue, o que eu posso fazer? E aí, eu embarquei, cheguei, eu tenho foto na cadeira de roda. Caraca. Mas isso é bom. Isso é bom. Imagina, hein, pai? Sim. Dá força. E aí, eu voltei. Quando eu voltei, meu pai falou, vamos caminhar todo dia na orla e tal. E meu pai sempre quis que eu fosse corretora. No fundo, ele sempre... Não, porque ele identificou o seu talento. O perfil, foi. Lógico.
Você passou dando dinheiro para os outros, É concorda? isso. Esse tempo todo, né? E aí? E meu pai me chama. E eu falo assim: eu sou gerente de banco. Você é balconista. De luxo. De luxo. Você é agiota de luxo. Ah. Porque você, né? E aí eu peguei e voltei. Meu pai todo dia caminhava com meu pai. Aí meu pai chegou e falou assim: vem cá, deixa eu conversar uma coisa contigo. Até quando você... Assim, eu já vi que você está numa idade que você não enxergou sozinho, então eu vou ter que chegar para você e vou ter que te Precisa contar. abrir teus olhos. Precisa abrir seus olhos. Emprego nenhum vai te dar o que você quer. Acorda. Né? Eu pensei que você era inteligente, mas eu tô vendo que você não é. Você tá querendo emprego, você tá querendo... seu potencial é muito maior. Você fica se matando no banco para vender seguro, consórcio, que não sei o quê, para ganhar uma merreca. Você acordou cedo, porque as pessoas acordam só depois dos 40. Pois é. Para isso. É. Só que aí ela acorda depois dos 40 e o medo. O medo só cresce. Sim, sim. Para conseguir tomar essa decisão. Sim. Que bom que você acordou antes. E aí meu pai falou assim, olha, o que você quer, nenhum emprego vai te dar. Tá certo? Primeira coisa. Vender papel é mais difícil do que vender imóvel. Se você vende seguro, consórcio, crédito e tudo... Que algo não é nada palpável. E o dinheiro pode estar hoje lá e pode sumir amanhã. Então, assim, eu preciso explicar pra você. Você tá vendo essa orla? Você tá vendo essa beira-mar aqui? Isso é tudo produto seu. Você vende tudo. Primeira coisa, você não precisa ser igual um comerciante que ele vai comprar um copo pra revender e ganhar. Você tem isso aqui tudo. O produto tá aí. Primeira coisa. Segundo, você é corretora que você ainda não acordou pro negócio. Você tem todo um negócio, mas você é covarde. Você tem a coisa, mas e aí? Você tem a coisa, você é covarde. Ele fala assim, você é covarde. Teu pai podia ser um belo de um coach. Todo mundo queria na época. Meu pai é tímido. Nossa senhora, cara. Ele é tímido. Podia dar uma palestra que ia voar. Ele é tímido. Que louco, vai lá. Que louco, mas é. E aí ele falou assim, você tá vendo essa orla aqui? Essa orla aqui não tem empregado. Aqui tem banqueiro. Aqui tem empresário bem-sucedido, comerciante bem-sucedido, político, funcionário público, ladrão, porque também não tem dinheiro, porque o salário de funcionário... O juiz ganha 25 mil, não sei o quê, mas não tem dinheiro para comprar. Não dá pra morar aqui, não. É. Mas eu moro aqui, o Caio mora aqui, o Pedro mora aqui, que a gente é corretor de imóveis. Corretor não tem limite. Então, a única profissão que vai te dar o que você quer, o teu carro, o teu apartamento, tuas viagens, é se tu virar corretor. Porque lógico. tu não é gênio. Então. Tu não vai criar uma lâmpada. Cara, tem que ser corretor. Até quando tu vai ficar com medo disso, Gabriela? Que porrada, hein? Paloma, que meu nome, né? É Paloma Gabriela. E aí eu falei, cara... Realmente, eu vou passar o resto da minha vida fazendo uma coisa que não vai chegar onde eu quero. E por isso, aí eu entendi por que eu larguei o banco. Porque eu tava fazendo uma coisa que não ia me levar onde eu queria. Você sabe que tem um amigo nosso aí, eu conto toda hora essa história, o pessoal chega a ser repetitivo, mas assim, ele foi gerente de diversas empresas, atingiu o topo, gerente de marketing, gerente comercial, gerente não sei o quê, gerente geral, blá, blá, blá. E toda vez ele fala assim, cara, mas eu não tô feliz. Eu falei, você já comeu chuchu? Ele falou, já. Que gosto tem? Gosto de nada. Aí você precisa pôr um monte de temperinho, não é? Mas ele continua sendo o quê? Chuchu. Então, se você continuar nessa linha, o que a vida te entregar? Chuchu. Então, decide. Aí o cara mudou e já, Falei, é isso, cara. Quer comer chuchu? Continua aí. É isso. Mas assim, parece óbvio, mas... Não é óbvio. Não era óbvio. Não era óbvio. Aí ele falou assim, você, na primeira vez na sua vida, você tá tendo a oportunidade de escolher. Você voltou do intercâmbio, voltou com o dinheiro. Tenta. Estou te pedindo, tenta. Dá uma chance. Você já tirou o Cresce novinha, que é o mais difícil, seria agora fazer o curso, você nem precisa passar por esse processo. Tá pronta. Mas começa aqui. Porque aqui tem eu para te ajudar, para te direcionar. Aproveita enquanto eu tô vivo, Então, Gabriela. teu pai te dá um mestrado. Um mestrado. Tem sua casa... Se depois você quer voltar pro Rio, você quer ir para onde você for... Até porque tem aquela etapa do corredor de imóveis, cara, eu preciso pagar aluguel, preciso pagar minhas contas. E aí o cara entra em desespero. Sim. O bom é que você conseguiu ter esse processo de mestrado com seu pai, sim, que deu tempo de você conseguir ter essa curva de aprendizado. Sim, né? sim. E como é que foi? E aí?
E aí, antes de entrar, eu falei, tá, para ainda que eu vou pensar. E aí eu fui estudar. Entendi. Fui fazer o curso de avaliadora de imóveis. Mano. Comecei a Você pesquisar se sobre... preparou. Eu comecei a pesquisar sobre o mercado imobiliário. Então, antes de entrar, eu já estava fazendo vídeos magnéticos do Broker Hunter. Já estava aprendendo a fazer tráfego. Antes de entrar, eu já estava fazendo curso de tráfego. Entendeu, Então, cultura? eu me preparei e fui estudar o mercado para saber onde eu ia entrar. Espetacular. Aí meu pai falou assim, ó, você escolhe onde é que você quer entrar. Uhum. Aí eu cheguei e falei assim, eu quero entrar na colmeia. Porque eu tinha escutado das pessoas que era muito difícil entrar lá. Ah, então desafio, me provocou, eu vou entrar Lá! na colmeia. E aí, ele falou assim, tu tem certeza? Aí eu disse, é lá que eu quero. É lá que eu quero entrar. É lá que eu quero entrar. Depois amanhã eu vou falar com o doutor Tacílio. O doutor Tacílio é o presidente. Sim. E olha quanta história, né, na colmeia, né? Sim, e eu morava no prédio da colmeia. Né? Eu já conhecia todos os projetos da orla da colmeia. Então você já tinha um ganho competitivo porque você já conhecia. Já conhecia. E acreditava na empresa. Perfeito. Porque você acreditar na empresa faz uma puta diferença. Total né? diferença. Ah. E aí, meu pai foi lá. Aí falou, doutor Tacílio, minha filha foi trabalhou no banco, é advogada, foi passar um tempo, estudar um tempo fora, tá voltando, tem o Cresce, e eu queria botar ela aqui, porque e tal, e tal. Aí o doutor Tacílio, você nem vai ficar gravado, o seu Tacílio falou, o doutor só fez, pai, bota aqui não. O pessoal não vende nada aqui. Ele falou assim, aí ele pegou e falou assim, eu era bom, né, doutor Tacílio? Minha filha é melhor do que eu. Caraca. Pode botar a menina aí. Eu entrei no meu primeiro ano, eu fui a campeã de venda, juntando os 8 corretores, eles venderam Você o vendeu que mais eu que os vendi 8 sozinha. corretores? Eles juntos venderam o que eu vendi. Caraca. Que top, Paulão. E aí entrei na corretagem, e aí entrei, como foi que eu fiz a primeira venda? Batendo de porta em porta, que eu aprendi lá no Clicom. Lógico. Vergonha zero. Vergonha zero. Conheci um médico que era de não sei quem, fui atrás do médico, meus amigos. Comecei a bater porta em porta, peguei os produtos com a pastinha e ia apresentando os produtos. E aí comecei a vender e nunca mais parei. Aí fala, tem um monte de gente que fala assim, eu não tenho oportunidade na vida, eu não sei o que fazer, eu não tenho coragem de empreender, eu não tenho coragem de fazer minha carreira, eu não tenho... Cara, eu começo a ouvir isso, me dá desespero. Vai, faz, entende? Quando eu ia na publicidade... Como é que eu fiz as minhas primeiras vendas? Eu chamei todas as gráficas, nunca tinha feito nenhum material. Eu juntei todo o material de todo mundo, juntei numa pasta, pus debaixo do braço, comecei a bater. Falei, esse é meu portfólio. Abria, era meu nada, era das gráficas, né? Sim. E o cara, nossa, você fez isso? Eu fiz. Sabe fazer isso? Sei. Então eu vou te dar uma oportunidade. Pumba. Bacana. E aí o que eu fazia? Saia correndo para aprender. Saía correndo para aprender. E entregava. Nunca deixei um cliente na mão, entendeu? Muito bacana. E é essa atitude que faz a diferença. Eu E aí? E aí você foi campeã já de cara, no primeiro ano? Foi. Primeiro ano eu fui campeã e nunca mais parei. E aí fiquei lá 2 anos. Só que eu comecei a perceber que eu trabalhava... Não tinha lançamento, não tinha muito produto. O mercado é mais restrito, vamos mais dizer assim. Mais restrito. Né? E, na verdade, assim, a construtora não abria final de semana. Eu queria mais. É que eles já estavam num ritmo que já tá tudo certo. Já chegou no topo, né? Então não tinha mais uma ambição grande de construção, né? Isso. E aí eu vinha para São Paulo. Sempre que eu vendia, eu pegava um percentual e sempre reinvestia em conhecimento. Em curso. Lembra da pirâmide? Base é conhecimento. Isso. Entendeu? Isso. E aí eu sempre investia. Então, vinha fazer os cursos aqui de vendas. Isso é pensamento de mente milionária, só para vocês entenderem. Sucesso em venda, campeã de vendas. Ao invés de pegar o dinheiro todo e fazer coisas sem pensar, separou já parte da grana para quê? Para reinvestir no próprio conhecimento. Vinha para São Paulo, beber da fonte de onde estavam as tendências. Vocês entendem o pensamento? Como é que é um mindset de mente milionária? É assim. Segue. E aí eu comecei a vir. Num desses eventos que eu vim, e eu comecei a fazer Instagram já também. Meu primeiro dia que eu cheguei lá, que eu comecei a ser corretora... Pumba.
eu já fazia Você construiu stories sua na persona. gringa. Eu já fazia stories na gringa de brincadeira. Tá. Quando eu cheguei lá, o meu gerente chegou pra mim e falou assim, olha, você tem que gritar pra todo mundo que você é corretora. Como é que você vai fazer isso? Pegar um abacaxi, sair correndo no meio da rua ou usar o teu Instagram que tu já usa pra falar besteira? Pra perder o tempo, eu vou postando. É isso. Tô na praia, tô não sei onde, né? E aí eu comecei a usar o Instagram e comecei já a filmar minha rotina de corretora, falar do Legal. mercado, falar de Selic. Era uma coisa minha, ninguém fazia isso na época. Ninguém fazia isso na época. Entrava dentro da obra. O que eu faço hoje é o mesmo que eu fazia lá com 5 anos atrás. Só que eu não Perfeito. tinha menos recursos. Perfeito. E eu tinha uma pessoa que eu seguia, que era o Ricardo Natali. Eu não sei se você conhece do Experience Club. Ele é o dono do Experience Club. Sim, claro. O Ricardo Natali. Sim, claro. Eu curtia tudo dele e repostava tudo dele. E ele começava a curtir também minhas coisas e falar assim, pô, que legal, que não sei o que. Tava todo mundo meio que começando ali, né, 5 anos atrás. Sim. E aí ele falou assim, você sempre vem para São Paulo, né? Eu vou fazer um evento que vai vir o Amin Tufani, que é um dos maiores entendedores de economia exponencial do mundo. Ele vem aqui para dar uma palestra para uns executivos, você não quer vir? Cara, Eu falei, quê? de novo oportunidade batendo na porta. E ele, não, mas ele falou assim, quando é que você vem para São Paulo, você vai estar aqui? Vou, eu já Vou, estou é programado. isso. Já está programado, Sim. eu vou estar aí, sim. Inclusive, eu tenho já alguns Eu eventos comprei aí a nesse dia. passagem, Claro. eu comprei a passagem e fui. Mas eu nem sabia o que era. Sim. Eu não tinha noção do que é o Ricardo Natali. Eu não Você não tinha sabia o tamanho da não, história, né? não, porque assim, o Ricardo Natali, os maiores executivos, líderes do Sim. mercado aqui de São Paulo Sim. estão ali, é a High Sim. Society. Eu fui, uma menina, não sabia o que era. Quando eu cheguei lá, primeiro que era aqueles manobristas, todos modelos, Sim. aquelas mulheres lindas, chiques, Aham. lindas. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo Aham. aqui? Mas o medo não me travou. Claro. O desconhecido nunca me travou. Cheguei lá, quando eu cheguei lá, primeira pessoa que eu encontro, o Bruno Marmo, que é um amigo meu, que é um dos diretores da DELED, conhece Sim, painéis sim. de LED, que eu dei aula de tênis quando eu tinha Você tá brincando. 20 anos. Eu ensinei ele a jogar tênis, que eu era professora de tênis. Se eu falo que todas as relações da nossa construção, Vida. da história da nossa vida, em algum momento faz sentido. E aí eu Aí cheguei você lá, já... Bum. eu cheguei lá, a menininha, quando ele... Gabi! Eu olhei assim, Bruno! Ele falou, 10 anos, que eu não... Mais de 10 anos. Que eu não te vejo. Vem cá! Ele falou, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, amigo, eu também não sei. O Ricardo me chamou, sou amigo do Ricardo do Instagram. Eu tô aqui. Ele, pô, vem cá, eu tô com o pessoal da Cirela. Caraca. Já te... Aí me apresentou o Gui acolheu. O Gui, que era do Marco, de Savala. Aham. Tava a turminha toda ali, diretor. E eu conheci o Moisés Parizato. Uhum. E o Moisés Parizato, quando me viu, me deu o cartão e falou assim, você conhece a Cirela? E o Bruno falou assim, essa é campeã, ela não sei o quê, a melhor corretora do Claro, Ceará. já fez a tua... E eu muito bem becada, Sim. muito chique, sempre muito elegante. Sim. E lá com um cartezinho, né? O meu Aham. nome, Costura Colmeia, né? Olha, claro, perfeito. Fui representando a empresa. Claro. E aí, ele me apresentou o Moisés me deu um cartão. Falou, você gostaria de conhecer a Cirela? Eu falei assim, é o meu sonho. Eu tinha aquele sonho. Quando eu ia fazer meus anúncios, eu olhava Claro. o site da Costura. benchmark, né? É isso. E aí, ele me apresentou. Aí, naquele dia, eu não pude, porque no outro dia eu viajei, fui pro Rio de Janeiro. E aí, eu falando com ele, ele falou assim, você quer vir para conhecer? Eu disse, quero. Aí, eu vim para São Paulo para conhecer a Cirela. E aí, o Moisés me levou no Heritage, Só nos tops, né? Nos tops, me levou para almoçar num Paris, que para mim não era a minha realidade. Sim. É assim, mas diz que para você querer, você tem que experienciar aquilo ali, que você não baixa a régua. O paladar não tem Não tem volta. Paladar não retrocede, como Ferreirinha fala. fala. Paladar não retrocede, Ferreirinha fala, é isso aí. Paladar não retrocede. Eu vivenciei aquilo, eu falei, é isso que eu quero. Aí eu falei assim, e aqui, como é que é? Até que horas funciona? Quando eu entrei ali na costura, 8 horas da noite, o salão lotado, Bombando. todo mundo trabalhando. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu disse, e se eu tiver um cliente para atender meia-noite? Porque meu pai disse que na época dele ele fazia plantão até meia-noite. Ele ficava lá, na fé, e ele vendia. E eu falei, se eu quiser fazer plantão até meia-noite, se eu quiser ficar aqui até meia-noite, eu posso? Ele disse,
Pode. Você tem a digital, você entra aqui, você atende o seu cliente na hora que você quiser. Eu falei, mas é isso que eu quero. Caraca. E aí, eu voltei pro Ceará. E quando eu voltei pro Ceará, eu voltei, e tudo bem, mas nunca conseguia vir, porque eu sempre estava vendendo. Claro. Porque você voltava pro teu ciclo lá. É isso. Você campeã de vendas. E aí veio a pandemia. E quando veio a pandemia, a consultora fechou as portas e disse assim, se virem. Se virem. A gente não sabe como é que vai ser. Os canteiros estão fechados. Cada um segue o teu rumo. Cada um. E de repente, aí minhas vendas caíram. Eu falei, Sim. é agora. É agora que eu vou. Abriu a janela. E dia 13 de Abriu o junho, portal. no meio da pandemia, eu estava chegando em São Paulo. Entrando na Cirela. De De Malicuia. E no dia 14, eu estava dentro do plantão e nunca mais eu saí. Que loucura. Foi assim, Paulo. Foi assim. Foi assim. Mas Deus é tão perfeito que eu cheguei aqui, vim para casa de uma amiga minha que trabalhou aonde? No Clicom. Eu falo. O mundo, ele é tão pequeno quando você faz as conexões verdadeiras. A conversa que em 5 contatos se chega no presidente é fato. É fato. É fato. De repente, eu falei com o pessoal, onde é que tu vai morar? A pessoa vai morar na Moca. Vai morar não sei aonde, vai morar não sei aonde. Aí eu falei com o Thiago Granato. Falei, Ti, que eu já falava as amizades do Instagram, né? Ti, onde é que eu vou? Ele falou assim, você é menina do condado. Você tem que ficar aqui, na nata. Tá no miolo. No miolo. No miolo. Não mude isso. De repente, minha amiga me recebe nos Jardins. Com um mês que eu tô na casa... Ela não tava mais no apartamento, por causa da pandemia. Certo. Ela foi pro interior, pra Marília. Certo. Com um mês que eu tô lá, ela chega pra mim e diz assim, amigo, é o seguinte, eu não vou voltar. Minha empresa me demitiu, meu marido me demitiu e a gente vai entregar o apartamento. Você quer ficar com o apartamento? Foi que o apartamento dava R$4.500 tudo. E eu falei, meu Deus, e agora? E aí? Eu tinha vendido um carro, vim pra cá Sim. com R$30 mil. Sim. Os primeiros meses, eu fiz um cálculo para gastar 6 mil. No primeiro mês, eu já estava gastando 12 mil. Então, você já tinha sobrado... Já tinha. 18 mil do que você tinha trazido. E aí, de repente, liguei pro meu pai e falei, pai, é o seguinte... Mas sabe qual foi meu mindset? Eu falei assim, se eu for parar o tempo aqui para procurar apartamento, para não sei o quê, eu vou perder muito mais. Sim. É melhor eu pagar aqui, ganhar e focar no meu trabalho e trabalhar mais do que eu perder tempo procurando. E você deixou a água bater na bunda. Você tinha que fazer alguma coisa para virar. E aí eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, eu vou assumir aqui R$4.500 tudo. Aí meu pai falou assim, você tá usando droga, né? Porque R$4.500 no Ceará é muito dinheiro. Tipo, R$4.500 você aluga um apartamento de frente pro mar lá. Ele falou assim, cara, você tá usando droga. Como é que você vai pagar isso, minha filha? Aí eu falei assim, eu não sei. Mas que eu vou trabalhar mais para isso. A conta é outra, pai. Eu não vou diminuir os meus sonhos. Eu só vou colocar mais foco e esforço e trabalho nisso. É 2 movimentos. Ou você pinta a unha ou você corta. Você falou, resolveu pintar. É isso. E aí, primeiro um mês já estava vendendo, fiz a primeira venda e nunca mais parei. E estou aqui em São Paulo 2 anos e 8 meses. Rainha dos imóveis. E virei a rainha dos imóveis. Chique demais. E aí o Instagram decolou. O Instagram decolou. Quanto mais dinheiro eu sempre entendi. Eu sempre tive um percentual do que eu vendo para reinvestir no meu negócio. Certo. Que seja conhecimento, seja anúncio. E meu Instagram, cada vez mais eu invisto, vai melhorando. Até que eu consegui, em 2022, ser a campeã de vendas que é ano passado. Gente, olha a história dessa menina. Por isso que eu falo assim, a partir do momento que você toma a decisão de fazer algo com um propósito, o céu é o limite. E foi o que aconteceu com a Paloma. Altos e baixos, já tinha o Cresce, nova, rodou, executiva de bancos, executiva de empresa de cupons, conhece o varejo, conhece como é que funciona o ecossistema de CRM, como é que atende cliente, como é que faz todo o ciclo da venda. Volta para Fortaleza, se torna campeã de vendas lá, faz todo esse movimento na vida dela. Na pandemia, olha só, na pandemia, um momento muito complexo e difícil, coragem de tomar uma decisão, de vir para São Paulo, olha só, vir para São Paulo não é uma coisa assim, eu estou indo aqui do lado, estou indo para São Paulo. E São Paulo, você sabe, São Paulo é assim, ou você vence ou você vence. Porque São Paulo
sem sucesso é uma merda. Imagino. É uma merda. Entende? Antes de vir, meu gestor chegou para eu. Quando eu falei pro meu gestor de lá que eu ia, ele falou assim: eu fui para lá, fiquei 3 meses e voltei. Você vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, ninguém acreditava. Nem meu pai acreditava. E o que te move? Desafios. Desafios. Mas eu cheguei para minha mãe e disse assim: mãe, eu vou ser uma das maiores corretoras do Brasil. É A senhora isso. escreva o que eu tô falando. Que é legal. isso que eu tô indo fazer em São Paulo. Muito legal, Paloma. E é muito doido a gente ver, né, isso Sim. sendo construído. Não, e seus olhos brilham quando você fala isso. E foi uma coisa que eu quis. Tipo, ano passado, primeiro dia do ano, eu falei pro meu gerente: eu vou ser a campeã esse ano. Porreta. Eu vou ser a campeã esse ano. Aí ele falou assim: você vai. E eu fui. E no dia 24 de dezembro, ano passado, eu tava uma venda que travou. Eu peguei 24 de dezembro? Eu peguei um avião, fui para o aeroporto correndo. Cheguei em Fortaleza, fiquei 5 dias. Minha venda travou. Minha cliente falou assim: olha, eu preciso ver de novo, mas eu não tenho certeza se eu vou. No dia 24, que era um sábado, eu vou... Talvez eu passe lá. Com o contrato rodado, ela não tinha assinado ainda. E você em Fortaleza? Eu em Fortaleza. Pegou o avião e Quando voltou. ela falou isso, eu peguei a mala, estou indo para o Rio, para São Paulo. E peguei o primeiro avião, fui para o aeroporto. Paguei o que tinha que pagar e vim para cá. Cheguei aqui, era 7 horas. Eu falei: vou dormir um pouquinho, porque ela disse que hoje talvez ela fosse. Quando deu 11h30, ela me ligou e falou assim: Paloma, estou passando lá no stand daqui meia hora. Eu botei a roupa e fui lá atender a cliente. E eu fechei a venda. Tá vendo? Porque eu não podia arriscar não ser a campeã. Entende? Gente, a aula que nós tivemos aqui da Paloma, eu falo que assim, a diferença entre o sucesso e o fracasso é isso. Só que são nesses pequenos detalhes que fazem a diferença. Para ser campeã de vendas, que ela colocou na cabeça que seria, se ela não tivesse a venda, pode ser que ela não seria campeã de vendas. Sim, não seria, né? Sim. Tava lá de bem boa já, curtindo as férias. Pegou um avião, porque a cliente deu uma balançada, pegou um avião e veio para cá e resolveu e concluiu a venda. Você entende? Agora você que está sentado no sofá, você que está aí se lamentando pela vida. Cara, se você não fizer e se você não tiver atitude, água parada apodrece. Eu falei, eu acho que vocês acompanharam no Reels dessa semana, quer ser empreendedor? É montanha-russa. Quer ser um corretor de imóveis? Quer ser um autônomo? É montanha-russa. Só que assim, você pode tocar as estrelas. Só que com atitude medíocre você não chega lá. Então, o que nós tivemos aqui no livro da Paloma, uma pessoa que não descansou enquanto ela não chegou no objetivo que ela tinha. E o detalhe mais importante de todo esse movimento aqui é que em todos os momentos de adversidade que ela estava, quando ela estava na sinuca de bico, ela tomava uma atitude. Numa frase, num movimento, numa questão que transformava. Então, assim, se você está pensando, meu plano A, meu plano B, aquele movimento na cabeça, não sei se um dia eu vou, não sei o quê. Não tem hora, não tem data. Tem vontade e atitude. Se você se movimentar, naturalmente as oportunidades vão aparecer. Porque a oportunidade está aqui, está na nossa volta. Está na nossa volta. E a diferença, de novo, entre uma pessoa que não tem sucesso, que ela é fracassada, para uma pessoa que consegue atingir a prosperidade, está na atitude. Então, você que está assistindo, compartilhe esse conteúdo com as pessoas, porque, olha, eu tenho certeza absoluta que esse podcast gravado com essa fantástica moça aqui pode e vai ajudar demais você ou algum amigo ou um parente ou alguém a tomar decisão. Hoje eu falei que seja igual uma tartaruga. E sabe por que ela vive 120 anos? Porque ela não se preocupa com a vida dos outros. Perfeito. Entende? Porque as pessoas, e você deve ter pessoas próximas de você, eu tenho assim, o cunhado comprou um carro novo, cutuca na esposa, no marido, você viu o carrão que o cara comprou? Só que não entendeu qual é o caminho que o cara seguiu e onde ela pode gerar um aprendizado. Aí encontra o irmão ou a irmã, aí comprou um apartamento novo, aí cutuca de novo, você viu o apartamento dela? Olha só no julgamento, na comparação. Aí para completar essa história que eu falei hoje, aparece um amigo de infância e o cara é multimilionário. E essa é qual a frase daquela pessoa que fica no universo coletivo de reclamação, fala assim, fez coisa errada, certeza. Deve ter feito algum esquema para se tornar multimilionário. Sempre. Entende? Enquanto as pessoas tiverem um pensamento desse jeito, Paloma, não vai chegar. Não vai chegar. Então, minha dica é, seja uma tartaruga.
vai viver 120 anos porque não se preocupa com os outros, se preocupa com você. Paloma, muito obrigado. Eu que agradeço. Assim, precisam marcar outros, né? Podcast, pelo amor de Deus, nós temos muito assunto para falar. Foi, assim, um podcast muito especial. Eu acho que você falou com o coração, que eu acho que é o que... A pretensão do TagawaCast é que eu consiga com que o meu entrevistado fale com o coração. Fale na verdade. Porque esse espaço aqui... Porque Deus me deu tanta coisa. E o podcast, porque é um conteúdo de graça. Sim. Todos podem acessar. E o TagawaCast, ele foi construído com essa missão, sabe? De eu poder compartilhar com as pessoas histórias de sucesso e que essas histórias possam, de alguma maneira, encontrar e ajudar uma pessoa. Se acontecer uma transformação, para mim já valeu minha missão. Passa para nós aqui o teu Instagram, para as pessoas te seguirem, para conhecer mais sobre você. Primeiro, eu quero agradecer muito estar aqui, de verdade. Poxa, eu fico muito feliz, Paloma. E quem quiser me seguir, meu Instagram é Paloma Albuquerque Oficial. E é um grande prazer estar aqui, de verdade, uma grande honra. Maravilha, muito obrigado, estou muito feliz pela essa entrevista. E você sabe, acompanhe a gente lá no TagawaCast, em breve, mais um livro, porque eu falo que cada podcast é como se a gente estivesse lendo um livro juntos. Então, espero o próximo livro. Gratidão.